Flagelo Sombrio. O Wolfgang Flagelo Sombrio é o comandante do Geheimnisvolk. Geheimnisvolk foi uma organização que o Luiz criou aqui no grupo, aqui no canal, quando a gente fez um papo de mestre sobre organizações. Salvo engano, tem que conferir, mas eu acho que foi. E é uma organização que ele pensou para o cenário que eu criei da Federação de Bloomshin. Então, o Geheimnisvolk são os vigilantes do Geheim, que é as montanhas de Geheim, que é uma das cordilheiras do cenário. E o Geheim tem essa característica de, por causa, juntou dois elementos que foram o excesso de magias utilizadas na Grande Guerra da Federação e o fato de que ele já era inerentemente um local com muitos portais, muita conexão com outros planos. E aí o Geheim é um local que sofre muita intervenção de outros planos, de outros planos, não só elementais, como outros planos malignos, outros planos benignos, enfim. É um local que o Underworld é repleto de portais, a energia emana nesses lugares e contamina muitas vezes as pedras, aí entra no cenário das pedras planares, enfim. E o Geheimvolk vai surgir como uma organização voltada para proteger a federação e proteger o plano material da interferência excessiva desses outros planos. Então ele é um grupo especialmente composto por patrulheiros e paladinos, curiosamente, que é voltado para patrulhar e vigiar as montanhas e procurar as criaturas que saem desses portais e a influência específica desses portais para reduzir, para evitar. Então, em termos mais mecânicos, né, o conceito, ele é um paladino andarilho do horizonte, que é uma classe voltada para isso, né, uma subclasse voltada para impedir influência dos outros planos. Ele é um forasteiro, porque ele é de uma geração, ele é da segunda geração do Geheimnisvolk, então ele já cresceu ali e eles são um grupo que vive espalhado em acampamentos ao redor da montanha, na própria montanha, tanto fora quanto dentro. E ele passa muito tempo dentro, então ele tem um estilo de combate de luta cegas. Eu botei essa imagem aí porque ele passa muito tempo explorando as cavernas internas. E aí a luta cegas é uma ferramenta que é potencialmente interessante para ele. Ele tem uma função de liderança, orientação. Eu coloquei ele como comandante, ele é um patrulheiro muito experiente, mas ele já teve o período em que ele era, entre aspas, aventureiro, que ele circulou por ali. Então ele é um cara que faz esse papel de orientação porque ele é extremamente treinado em natureza, treinado nas perícias relacionadas a isso, mas ele também é um cara carismático o suficiente para liderar as pessoas e convencê-las das coisas. Então ele circula pelas cavernas, ele conhece as criaturas, ele conhece os mapas, ele conhece de cabeça os caminhos perigosos e por isso ele acaba tendo essa função de liderança, né? E aí, a ferramenta interpretativa que o Vermelho sugeriu que a gente destacasse é o juramento do Geheimnisvolk, né? Então ele pertence a uma organização religiosa. Ela não é religiosa no sentido de vinculada a uma divindade, mas ela é religiosa no sentido de ter um voto específico de proteção contra outros planos. E ele tem um juramento de proteger o plano material a qualquer custo da influência de outros planos, o que inclui planos benignos, que inclui planos que seriam considerados positivos. Né? Eles são fanáticos no sentido de que a interferência excessiva de outros planos, independente da origem, independente do que é aquele plano, ela é perigosa. É um pouco daquela ideia de que se o céu está disposto a transformar a Terra em cenário de batalha contra o inferno, você que é um humano continua sofrendo por causa das intenções do céu. Então, eles não querem que os planos benignos tenham influência demais, os planos celestiais, por assim dizer, tenham influência demais no plano material, porque isso pode induzir os planos negativos a interferir cada vez mais, e aí a galera que não tem nada com isso vai ficar no meio. Então ele tem esse juramento do Geheimnisvolk que é muito específico sobre as ameaças externas. A força dele é que ele, assim como um bom patrulheiro, conhece a região como ninguém, o que também dá a ele uma visão geral sobre a vida em outras montanhas e dentro delas. Então, mesmo que se ele for levado para outras montanhas que não o Geheim, por algum motivo que ele tenha que fazer, uma missão ou algo dessa linha, ele ainda sabe como funcionam montanhas. Ele pode demorar um pouco a se identificar ali nos túneis e tal, mas ele consegue dirimir, consegue observar
riscos de desmoronamento, locais que são seguros, essas coisas, porque existem padrões de comportamento das criaturas e da geologia nesse sentido. E ele é um especialista em lidar com as aberrações, porque é um tipo frequente de criaturas que aparecem nos portais do Guerrain. Como tem muita interferência de outros planos, é comum que apareçam criaturas que são aberrantes, e a região onde ele cresceu e foi treinado, era uma região em que isso acontecia com mais frequência do que as outras. Então ele é especialista em aberrações. E a fraqueza dele é muito uma fraqueza que, na verdade, normalmente seria comum em paladinos, mas ele é um cara muito fanático, né? Ele é mais fanático sobre o Geriz, a aversão aos planos exteriores, do que o Gerrensvold necessariamente é, de modo que ele, por exemplo, é completamente o uso de objetos que utilizem pedras planares, que são as pedras com influência de energias de outros planos, por considerá-las uma corrupção, uma marca da corrupção do plano material, o que inclui itens mágicos que não sejam produzidos pela própria organização. Então ele só usa itens mágicos que ele produza ou que ele conheça quem está produzindo, para certificar de que aquele plano, de que aquilo ali não está usando nenhuma energia indevida, está usando apenas a tradicional magia para manipulação de energias que já estejam no plano material. Então ele é um fanático, ele não é uma pessoa fácil de lidar, se o assunto foi esse, mas é um cara razoavelmente, é um cara com o qual você pode contar em combate. Não imagina, não faz condizer. E é o cara responsável aí, o cara do subterrâneo. Geralmente o pessoal escolhe personagem assim e fica pensando sempre em mata, né? Em pasto, né? Não pensa nessa questão das cavernas, do lutar no escuro, se localizar sem ter as referências geográficas. É interessante, cara. Eu gosto.